Boa noite, povo. Meu nome é Assis, eu faço parte da Jocum e faço parte da Igreja de Cristo, do Reino de Cristo na Terra. Não sou muito bom para gravar vídeo e também não gosto muito de editar, eu gosto de ser autêntico, mas eu gosto de compartilhar as coisas quando elas me incomodam, né? Eu sou muito de compartilhar, sou muito coletivo, né? E tem uma coisa que está incomodando meu coração, né? E eu estou querendo que vocês participem disso e pensem sobre isso, e divulguem isso, e comentem sobre isso, e pensem coletivamente sobre isso. Eu não me considero um pensador, mas eu gosto de pensar, e algumas coisas destoam assim no meu coração, né? E eu tenho pensado muito no movimento, né, que eu tô chamando aqui de New Gospel. É um movimento de uma igreja que está nascendo aqui, que é uma igreja performática, é uma igreja que tem pregado um poder inerente, uma graça disfuncional, uma graça irresponsável. É uma igreja performática que tem ganhado clubes, que tem ganhado lugares que a gente geralmente não ganhava, e eu não tenho nada contra nada disso. Eu acho que tudo isso é válido, é poderoso no lugar certo, mas é uma igreja que não tem feito uma leitura correta do tempo profético. Eu tenho me empenhado muito em discernir o tempo. E eu me pergunto, e quero começar perguntando para você, o que você acha que Jesus estaria fazendo? Como seria a expressão da fé de Jesus? Será que ele viria mesmo dizendo para todos nós assim: olha, vocês são poderosos, vocês são herdeiros, vocês são ricos, vocês são dono de tudo? Ou ele saberia de tudo isso de uma maneira responsável? Eu me assusto muito, eu tenho meditado muito sobre a vida de Absalão e como ele usurpou da herança antes da hora. E também eu tenho pensado muito no que Noé fez logo que ele chegou na nova terra, depois do dilúvio. Ele fez um altar e em seguida plantou uma vinha e se embriagou com ela. E parece que a gente tem feito isso, se embriagado com esse vinho e com essa descoberta de que nós somos herdeiros de tudo, e não temos sido efetivo, essa graça não tem sido efetiva. A igreja, que nós chamamos de primitiva, de Atos, ela compartilhava tudo. Mas na verdade aquela é uma igreja transcendental. A igreja primitiva somos nós. Nós dizemos que temos essa graça, que temos essa riqueza, que somos esses herdeiros, que somos superpoderosos, mas não vemos a eficácia disso no compartilhar da vida dos irmãos, no derramado, discernir do corpo. E isso me incomoda demais. Então eu queria basear esse meu pensamento não apenas no que eu acho e nessa leitura que eu estou fazendo, que eu acho que é uma leitura correta, e isso não é especificamente de um lugar. Isso aqui é um movimento que está alcançando o Brasil de norte a sul, e mais uma vez distorcendo o poder da verdade, né? Então, verdade sem responsabilidade não vale. Amor sem verdade também não. Efésios 4,15 fala assim, que a gente tem que trazer o amor com a verdade. O amor sem a verdade não vale nada. A verdade sem amor, ela também é dolorida, né? A verdade do profeta é dolorida. Mas eu quero meditar com você. E para isso eu quero usar o texto de 2 Timóteo 3, porque ele aponta para o nosso tempo. Paulo fala para ele: saiba porém isso, nos últimos dias, fala dos nossos dias, nos últimos dias serão dias trabalhosos. Então ele começa falando duas coisas. Primeiro, que é determinando o tempo nos últimos dias. E como a gente sabe que nós estamos muito mais nos últimos dias do que o próprio Timóteo? Exatamente por causa do desenvolvimento das profecias, do cumprimento profético de todas as coisas. Todas as vezes que Jesus ia avaliar ou ia esclarecer algo para a multidão, ele começava falando assim: está escrito na lei e nos profetas. E a partir do que está escrito, o cumprimento da profecia, ele começava a identificar o que iria acontecer. Então hoje nós também podemos olhar para Joel, para Zacarias, para Isaías, para Daniel e para tantos outros livros e identificar as profecias que estão acontecendo ao redor do mundo de uma maneira extremamente rápida. Eu quero fazer um parênteses aqui, e eu quero até que eu quero encorajar você, desafiar você a olhar para setembro. Setembro é festa dos tabernáculos em Israel, e eu creio que uma grande mudança no mundo vai acontecer a partir de setembro. Isso vai ser um divisor de água nas dimensões espirituais e também no mundo. Então assim, como você acha que Jesus se comportaria estando hoje aqui entre nós? Como seria a expressão da fé dele? Seria uma fé sóbria, né? Seria uma fé ousada, mas moderada?
Ou seria como nós estamos fazendo festa fora de hora? E isso que não é só numa ramificação da igreja, não. Tem um movimento profético, também está fazendo a leitura, e eu acho que é uma leitura perigosa. Eu acho que falta temor do Senhor no nosso coração para a gente falar sobre essas coisas, falar sobre graça. A graça tem muitas implicações. Ter o poder de herder o poder de Deus tem muitas implicações. Mas esse texto de Timóteo fala muito sobre isso. Então eu queria... Ele dá várias características dos homens, né, negativas de como seria nesses dias. Ele começa falando, depois de apontar que seriam dias trabalhosos, ele fala assim, ó, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, ou amigo dos prazeres. Mas eu quero destacar principalmente o versículo 5 por enquanto. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Ou seja, nos últimos dias vai ter uma galera que parece ser piedosa, vai ter uma galera, e piedade aqui, é necessário que a gente pense um pouquinho na palavra, não tem a ver com ter dó, compaixão, misericórdia. Piedade tem a ver com ser como Deus é, isso é ser piedoso. Tanto que no inglês a palavra para piedade é godliness, ser como Deus é. E Paulo está falando isso. Parece que estão seguindo, que são herdeiros mesmo do rei, mas porém não tem a eficácia do reino. Fala que são príncipes, mas não agem como príncipes. Exatamente como Absalão, gente. Absalão, o conselho que ele recebeu é o seguinte: para que o povo saiba que você vai tomar o reino do seu pai, leva as concubinas dele para fora e tenha relações com elas lá fora e publicamente. Aí todo mundo vai saber que você é rei também, que você reina também e que o reino é teu. Tem uma galera que tem tomado o reino à força. E tem feito exatamente isso. A noiva é nossa. Então nós vamos fazer dela, vamos festejar, vamos fazer as bodas sem o cordeiro. Vamos celebrar as bodas sem o cordeiro. Nós estamos alugando os salões aí da cidade, estamos alugando as boates, estamos alugando os bares, estamos fazendo festa. Estamos no tunte. Eu não tenho nada contra isso, eu gosto do tunte também, mas porém com responsabilidade. E Paulo está aqui exortando Timóteo, cuidado, saiba isso, vai acontecer isso. E depois ele aponta, porque não adianta também apontar o problema e não apontar a solução. Eu não estou aqui criticando, eu estou falando assim, gente, vamos pensar junto. Vamos ter calma e vamos pensar junto o que está acontecendo. Será que é assim mesmo? Ou será que nós temos que ter temor do Senhor? Não estou falando para ninguém ser pessimista, não estou falando para ninguém ter um evangelho mal-humorado. Eu estou falando assim, se nós temos toda essa graça, todo esse poder, todo esse amor, toda essa riqueza, que esse amor desemboque. Eu vou te falar uma coisa, se o tanto de amigos que eu tenho, que fazem parte desse movimento triunfalista, esse movimento aí de igreja performática, fossem realmente envolvidos com o reino, eu veria muito mais recursos vindo para missões. Eu veria, cara, essa galera tem falado sobre finanças, principalmente, com responsabilidade, mordomia, coisa e tal. É um outro extremo da prosperidade. Prosperidade, todo mundo já sabe, aí já estamos careca de saber, que é um movimento que usurpa mesmo. Agora tem um outro movimento que parece mais inteligente, mais sábio, mais coerente, que está falando sobre negócios, que está falando sobre as áreas de influência, mas que também não está desembocando no reino, que também não tem convertido isso para os mais pobres. E a solução Paulo dá para Timóteo. Lá no versículo 10 ele fala assim, tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Agora veja o versículo 11. Olha o que Paulo fala. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E olha o que ele aponta depois para Timóteo. Ora, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Ou seja, Paulo está falando assim, olha, você quer saber se você está no movimento correto mesmo? Você quer saber se você está vivendo o reino mesmo? Você quer saber se você realmente está por dentro do que está acontecendo? Saiba isso, vai vir aflições, vai vir perseguições. Então, eu quero apelar aqui para que a gente reflita um pouco e medite um pouco. Eu não estou falando assim, deixe de fazer essas coisas. Eu não estou falando para essa igreja triunfalista, cheia de graça. Eu só quero que seja eficaz. E meu desejo é que essa igreja seja eficaz. Que esse evangelho triunfalismo de poder inerente, de força, de garra. E realmente eu sou um cara que creio que Deus deu o Espírito sem medida, que depois de Cristo nós recebemos o Espírito sem medida, que nós temos uma fonte que jorra para a vida eterna, e essa graça ninguém pode tirar de nós. Mas essa graça não tem que nos levar a outro lugar que não seja dar a nossa vida pelos outros. Dar a nossa vida significa estar disposto a estar nos piores lugares. Retornar aos piores lugares e falar assim, haja luz no meio do caos. Sair do nosso antro, sair do nosso beco, sair do nosso gueto, sair do nosso meio e fazer como Jesus. Jesus, vamos pôr assim, numa linguagem bem contemporânea, era um playboy no céu. Era filho único, dono de toda a riqueza. Ele era herdeiro de tudo. Ele falou assim, pai, eu vou porque tem pessoas mais pobres que eu lá na terra e eu quero dividir minha herança. Então eu quero apelar para que essa igreja performática, essa igreja que tem alugado os maiores baladas das cidades aí, as maiores boates das cidades aí, que tem gasto milhões com eventos, com produções, que tem produzido coisas magníficas, maravilhosas, assim, perfeitas. E eu acho que isso é legal também. Davi faria isso. Eu acho que se ele estivesse aqui, ele ia pegar o melhor e dar para Deus. Mas que essas coisas desemboquem na favela, nessas coisas desemboquem para os desabrigados, para os que precisam, para os carentes, e que essa igreja divida o que tem. E essa graça saia desses lugares. Saia desses lugares e alcance as pessoas que estão precisando, que venha a justiça apressada. Então, esse é o meu apelo. A Bíblia diz que esses caras, eles não irão porém avante, porque seu desvario será manifesto a todos, como também o foi o daqueles. Quem que é aqueles, né? Homens que resistiram a Moisés. E no versículo 3 fala assim, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depois fala, tu porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. De novo, Paulo está dizendo que a sabedoria de tudo isso, o conhecimento desse poder, dessa riqueza, dessa graça poderosa, tem que ser em boas obras, tem que acabar em boas obras, tem que acabar alcançando os que precisam ser alcançados. Essa é o improvável de Deus, as coisas loucas que confundem as sábias. O Evangelho é um Evangelho totalmente igual à natureza. Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula, que tudo que o homem cria, ele é retilíneo, né? Tudo, as linhas perfeitas, o design é perfeito, mas se olha para a natureza, as montanhas, as árvores, elas são todas disformes, elas são todas incoerentes, porém são lindas. Então, assim, o Evangelho tem essa aparente incoerência que nos faz com que a nossa lógica caia por terra. E assim, com todo amor mesmo, com todo carinho, quero que você reflita, leve isso para centros de discussões. Não tenha medo de confrontar e de ser confrontado. Paulo até ensina em 2 Coríntios que existem divergências e que é importante que essas divergências aconteçam dentro do corpo para que aqueles que são reprovados apareçam e para que os aprovados
apareçam também. Então as divergências são necessárias. Porém, nós temos que discutir isso com amor, com graça, procurando a reconciliação e procurando alinhar aquilo que está sendo pregado. Então o meu apelo mesmo é para que no nome de Jesus nós possamos trazer um movimento para o Brasil que tenha todo o lado positivo da graça, mas que também tenha temor, arrependimento, súplica, e que busque alinhar mesmo a nossa nação às coisas que estão acontecendo no mundo. E por último, eu quero assim incentivar todos nós que, independente do tipo da expressão da nossa fé, a gente possa procurar entender as profecias, discernir o tempo e trazer entendimento para o corpo. Nós estamos carentes de entender o que o Senhor está fazendo. E a partir do que o Senhor está fazendo, nos posicionar como igreja. E gerar isso nos ambientes onde nós estamos. Trazer discernimento. Trazer discernimento para o corpo. Trazer discernimento do que está acontecendo. Sabe, uma coisa que está acontecendo que tem a ver com a ceia. Muitos estão comendo enquanto outros não estão comendo. Muitos estão com fome enquanto outros estão comendo demais. Por favor, meu apelo é para que a gente alinhe as coisas. Vamos discutir, vamos sentar e conversar, todos nós. Cada vez mais, divulgue essa palavra, medite em 2 Timóteo 3. E ele fala também da apostasia desses últimos dias. No capítulo 4, continue para que você possa entender perfeitamente o que o Senhor está fazendo. Eu termino falando, com certeza, o Senhor Jesus não estaria nos holofotes. Com certeza, o Senhor Jesus estaria gastando a herança deles com aqueles que não têm, trazendo justiça apressada. Com certeza, o Senhor Jesus estaria manifestando a eficácia desse poder, dessa herança, curando os enfermos, expulsando os demônios, repartindo as riquezas, fazendo essas coisas que era inerente ao caráter dele, à pessoa dele. E quando o dilúvio veio, porque a Bíblia fala que seria como nos dias de Noé, quando Deus decidiu poupar Noé, ele deu 2 características de Noé. E as características que ele deu não tinha nada a ver com misticismo, não é porque ele era cheio de poder ou porque ele orava, não. Sabe por quê? Porque ele era justo e reto. São 2 características que não são muito místicas, né? Ele escolheu poupar Noé de toda uma geração, só ele, porque ele era justo e reto. Então, justiça e retidão. Não tem nada a ver com festa, com badalação, com gritaria. Fala para os 2 extremos. Tanto para o extremo do retretré, né? Aquele extremo que fica pulando, gritando, berrando, místico, esperando anjos, não sei o que lá. Para o outro extremo também certinho, né? O extremo que sempre foram as brigas, sempre foram essas tensões entre os extremos. Busca o equilíbrio, meu amado. Tenha o seu tempo místico com Deus, tenha o seu tempo mesmo de adoração profunda, de entrega profunda, mas tenha o seu tempo prático também. Em nome de Jesus, quero acabar fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos traga a sabedoria que venha do alto, que não é humana, que não se corrompe, Pai. A Tua palavra fala que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que a dá deliberadamente. Em nome de Jesus, eu te peço mesmo que essa palavra se espalhe de alguma forma, que toque, que seja uma pessoa influente, que tenha influência que eu não tenho, e que isso traga arrependimento, e que nós possamos, em nossa nação, não deixar acontecer o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, fruto desse evangelho que tem misturado secularismo, hedonismo, humanismo e cristianismo. Pai, por favor, Pai, nos livra, Senhor, dessas misturas e nos ajuda a ser um povo santo, dedicado ao Senhor. Nos ajuda a entender o que o Senhor está fazendo nesse tempo, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, sincera, que o Senhor traga alinhamento ao corpo. Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos crescer maduros, que nós possamos chegar à maturidade, à estatura do varão perfeito, Efésios 4, Pai, para que todos nós possamos chegar, para que nenhum fique para trás. Eu oro segundo Efésios 4, Pai. Eu oro para que esse mesmo Espírito nos leve, Senhor, através da ministração do corpo, a esse lugar, essa plenitude
até a estatura do varão perfeito, Pai, a essa maturidade espiritual, Pai. Senhor, em nossa geração, que o Senhor possa estar nos alinhando como amigos e estar conosco o tempo todo, Pai. Esse é meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito pouco tempo e talvez muito pouca gente vai ver esse vídeo, porque 20 minutos hoje é difícil alguém ver um vídeo de 20 minutos, mas eu oro mesmo para que haja uma graça do Senhor nesse vídeo e que ele possa se esparramar por aí. Se você discorda da minha posição, fique à vontade para entrar em inbox e conversar comigo, mas gere isso no Senhor. Pense nessas coisas, na responsabilidade que nós temos com o que nós estamos pregando, e olhe para o mundo, olhe para as nações. Não vamos olhar só para o nosso umbigo, não vamos olhar só para a nossa igreja, não vamos olhar só para a beleza que a gente tem. Às vezes eu vou dormir na minha cama e eu penso, Deus, tem gente que não tem essa cama gostosinha para dormir. Às vezes eu durmo também em escola, às vezes eu durmo também em alojamentos sem coberta, não importa aonde. Mas nós temos muita riqueza. E se nós continuarmos usurpando na nossa herança, fazendo festa com a herança que é para ser dividida, um dia Deus vai pedir conta para nós. Em nome de Jesus, no temor do Senhor e com todo amor, eu peço, divulguem essa palavra e deixe que o Espírito Santo faça o que ele tem que fazer. Amém.